Em 19 de outubro de 2025, o youtuber, streamer e grande mestre Daniel Naroditsky veio a óbito. Na época acreditava-se que ele tinha cometido suicídio, até porque durante muito tempo ele recebeu acusações de cheat por parte do ex-campeão mundial Vladimir Kramnik. Só que descobriram depois que ele tinha morrido por causa de uma overdose não intencional de certas drogas que serviam para dar energia para ele, como estimulantes. E aí acabou gerando um super estímulo no coração dele, e aí por causa de uma aritmia ele veio a falecer. Bem, como essa notícia ficou popular quando isso daí aconteceu, eu acho que não faz sentido eu só descrever o que aconteceu e fazer um juízo de valor. O meu ponto com esse vídeo é justamente falar sobre a responsabilidade das pessoas, principalmente do Kramnik nesse caso, e até mesmo em outras situações envolvendo acusação de cheat, sobre a toxicidade dos jogadores de xadrez no geral, ou de jogos no geral, se você quiser saber. Eu acho que todo mundo sabe do prestígio que um campeão mundial tem no mundo do xadrez. É um título que poucas pessoas recebem e é bem difícil de alcançar. Tanto que as pessoas que alcançam esse título são tidos como os melhores jogadores de xadrez de todos os tempos, mesmo que elas não continuem por muito tempo tendo o título. Por elas terem alcançado um patamar tão alto assim de perfeição no jogo de xadrez, a opinião delas, querendo ou não, acaba tendo muita relevância. Então ser acusado de cheat por um ex-campeão mundial tem um peso muito grande. Não só publicamente, mas tipo pra própria autoestima da pessoa. Porque o xadrez é um jogo, querendo ou não, muito psicológico. Até mesmo pra própria pessoa. A confiança que a pessoa tem em si mesma influencia bastante. E esse tipo de acusação pode gerar uma preocupação absurda na mente da pessoa. Porque pensa, você tá lá no tabuleiro de xadrez jogando. A ideia de que outras pessoas podem achar que uma determinada jogada sua é uma trapaça, isso faz com que você, querendo ou não, sinta um enorme desconforto. E isso faz com que você jogue pior. E que tenha, talvez, até uma síndrome do impostor, sabe? O reconhecimento também é muito importante. Você depende do público, da opinião pública, pra você conseguir o seu ganha-pão no xadrez. Então isso influencia bastante. E como eu já falei no vídeo do Hans Niemann, esse tipo de acusação destrói a vida da pessoa. Pelo motivo que eu falei também. A pessoa perde patrocínio, ela perde até a autoestima dela, sabe? Ela perde amizades, porque as pessoas não vão querer se associar. Justamente por ser uma presença meio tóxica, sem razão, inúmeras vezes sem razão. E a reputação no geral, ela fica muito bagunçada. Você pode argumentar que como o Kramnik acusa várias pessoas, inclusive o Hikaru Nakamura, a credibilidade dele tenha caído. Só que não é bem assim também, né? Você tem que ver a figura que ele é. Ele é uma pessoa de alto nível, ele tá na elite do xadrez. Então só dele falar, mesmo que ele não tenha razão, isso daí afeta a pessoa e afeta o emocional dela. Tanto que aconteceu o que aconteceu. Ele provavelmente consumiu aquela quantidade exagerada daquelas drogas justamente por causa do estresse. Tanto que ele tinha mencionado com a pessoa, com o grande mestre com o qual ele estava jogando naquela noite, que ele estava muito estressado. Então, indiretamente, a causa da morte dele foi por causa das acusações do Kramnik e dessas outras pessoas que aderiram. Então ele tem sim uma grande responsabilidade, o Kramnik, em cima da morte do Daniel Naroditsky. Porque ele irresponsavelmente fez essa acusação. De uma forma bem infantil. A pessoa, quando ela entra nesse mundo do xadrez e ela acaba adquirindo fama, não só no mundo do xadrez, na verdade. Quando ela adquire fama, o ego dela vai subindo. Porque ela se acha invencível. Então, quando ela é derrotada, o ego dela é ferido. E aí ela tenta justificar essa derrota com a acusação de cheat, que foi o que aconteceu com o Magnus também. E seria muito fácil do Hans ter cometido suicídio também. É um dos pontos que eu levanto no outro vídeo. Ele poderia ter se matado. E essas pessoas não são responsabilizadas por isso daí. Tipo, ele fez uma acusação tão grave dessas que destruiu a vida da pessoa. Afetou a reputação, querendo ou não, a autoestima dela. E ele não tem consequência nenhuma, nenhum boicote. Eu falo do Magnus também, não tô falando só do Kramnik. Ele deveria ser responsabilizado de alguma forma. Porque isso é muito grave. Com o alcance que ele tem, com o prestígio que ele tem, com o poder que a fala dele tem, tipo, o quanto a fala dele se propaga no mundo do xadrez, e o quanto aquilo dali é levado como verdade absoluta, ele deveria ter sido responsabilizado. Os dois. Porque o Kramnik saiu praticamente ileso disso daí, ele não teve que pagar nada. Nenhuma indenização, nada. Nem foi banido. Que era uma coisa que ele deveria ter sido. Banido por um tempo, meses, sei lá, até ele aprender a lição, porque isso foi muito grave. E quando o Daniel Naroditsky morreu, ele fez até uma ironia, tipo um post no Twitter ironizando isso daí.
como se fosse uma piada a vida de alguém ter sido perdida. E é claro que depois da morte dele, as pessoas não poderiam ter deixado de farmar, né? Os youtubers fazendo videozinho forçando o choro, inclusive. Porque essa é a intenção. A indignação e a empatia são coisas que geram muito engajamento. A pessoa entra, fica com ódio do Kramnik, sente empatia pelo Daniel Naroditz, que a pessoa se sente feliz pela pessoa do vídeo ter ficado triste também, porque isso demonstra tanto indignação quanto compadecimento, só que na maioria das vezes é falso. Tipo, a pessoa lança um vídeo logo depois da morte, farma uns likes, umas views, e aí depois, nos próximos dias, ela age como se nada tivesse acontecido. Tanto que mesmo se eu tivesse o canal nessa época, eu não teria feito um vídeo sobre isso imediatamente. Justamente porque quando você faz, dá a impressão que você só tá fazendo pra hypar, sabe? Você vai lá, força o choro, fala, meu Deus, ele foi uma pessoa importante e... é isso que acontece. Eu não vejo isso como um problema quando você é realmente próximo da pessoa, porque isso realmente te afeta. Tipo, quando você é um grande amigo da pessoa, você conhece ela no privado, fala com ela e etc. Eu não vejo problema você fazer vídeo de imediato chorando, porque querendo ou não, isso acontece, né? É uma pessoa muito importante pra você, então não tem como você controlar. Mas quando você não conhece a pessoa, quando você só conhece como jogador, e quando o começo do seu vídeo é você chorando, tipo, dando... ficando bem escrachado que aquilo dali é forçado, aí eu acho bem podre e desprezível também. É bem triste como alguém é esquecido tão facilmente assim. Nos primeiros dias todo mundo ficando triste por isso daí. Eu sei que as pessoas passam e etc. Mas eu acho isso bem feio. Porque realmente deixa claro que é só por causa das views. E algo que eu nunca faria. Eu não vou nem citar nomes, porque... enfim. Eu respeito os outros conteúdos que a pessoa faz, mas eu não posso deixar de mostrar que isso daí é um vacilo, né? Uma das pessoas que teve uma postura que eu gostei foi o Luiz Paulo Sup, falando do Brasil mesmo. Lá fora tiveram várias pessoas que tiveram uma postura muito legal. Várias pessoas que ficaram realmente tristes porque elas eram próximas dele. Mas no caso do Sup, ele foi sincero. Tipo, ele não gravou um vídeo logo de cara sobre... ele nem falou, ele nem colocou na thumb, nem na capa, no vídeo dele. Ele falou, eu acho que no final do vídeo, sobre o Daniel Naroditz, que ele falou, tipo, ele tem essa mesma opinião, que não é legal ficar farmando. E que ele ficou triste, mas ele não precisa expor isso pra todo mundo. Oh, como eu estou triste, pra ganhar muitas views. Porque isso daí, querendo ou não, é uma falta de respeito bem grande. E eu gostei muito dessa postura. Eu achei ela bem madura e... é algo que eu realmente espero do Sup, como alguém que eu admiro, como o homem maduro que ele é, no caso. Eu também queria falar sobre como a toxicidade no mundo do xadrez, ou nos jogos no geral, é algo realmente bem preocupante. A pessoa começa a jogar o jogo e talvez ela não tenha uma autoestima tão grande, talvez ela não seja tão arrogante, tenha um tom soberbo assim, mas com o passar do tempo que ela vai evoluindo, o ego sobe também, porque essa pessoa... ela é endeusada por outras pessoas. Ela é colocada em um pedestal bem alto. Porque as pessoas gostam de ver excelência em uma determinada área. Principalmente em esportes. Porque isso daí é o que gera visibilidade pra profissão da pessoa. Não é uma contribuição direta pra sociedade. Eu vejo sim entretenimento como uma coisa boa. Porque a rotina das pessoas, na maioria das vezes, é bem exaustiva. Principalmente no Brasil, que é... em inúmeros casos pode ser até considerado uma pseudo-escravidão. Eu falo pseudo porque a pessoa ainda tem liberdade, digamos assim. Ela não é confinada pela outra pessoa. Mas às vezes a carga horária é tão alta que, enfim, né? E aí essas pessoas, por terem essa vida exaustiva, acabam consumindo esse tipo de conteúdo. Vem alguém com um desempenho muito alto, não precisa nem ser um grande mestre, pode ser só uma pessoa que joga muito bem. E elas ficam maravilhadas. E aí elas exaltam essa pessoa. E isso acaba subindo a mente da pessoa. E ela acaba esquecendo que ela não é tudo aquilo. Ou que mesmo ela sendo tão boa assim, ela não pode ter qualquer tipo de comportamento. Você já deve ter visto esse tipo de comportamento em jogos. Essa soberba, esse aumento da autoestima gera uma arrogância. E aí ela começa a tratar as outras pessoas mal. Principalmente aquelas que ameaçam o ego dela. Que é o ego de uma pessoa muito foda, que praticamente não perde. E que provavelmente não perderia pra alguém que é inferior, entre muitas aspas, a ela. Por exemplo, alguém de rate mais baixo. Aí, uma das reações mais comuns a esse tipo de evento, que seria a perda pra alguém que é pior, ou que ela considera inferior por qualquer fator, tipo, sei lá, ela viu ela jogando e falou assim, ela não é tão boa assim, ou só o hate mesmo. A reação natural é, ele usa hack, ele é cheater, meu Deus, eu não posso ter perdido pra ele.
Sendo que o xadrez é um jogo também de possibilidades, né? Imagina que você fica treinando só uma linha específica, tipo uma abertura específica. Você segue só um caminho e você vira muito bom naquilo dali. E você tá jogando contra alguém que é melhor que você, só que ela tá em um dia ruim e também ela não conhece tão bem a linha quanto você. E você acaba ganhando, por sorte. Isso daí não significa que você é melhor do que ela. São inúmeros os fatores. A questão é a consistência. Se você jogar várias partidas em dias diferentes e mesmo assim conseguir ganhar, então você é melhor que aquela pessoa sim. Ou ela deu muito azar também. Por isso que a pessoa não pode generalizar. Mas só uma derrota para a maioria das pessoas já significa que ela é melhor. Que a pessoa que era considerada inferior antes é melhor. E até para a própria pessoa que perdeu, que era supostamente superior. E aí o ego dela é ferido, ela fica com medo do que as outras pessoas podem pensar e ela tenta descredibilizar. Que é provavelmente o que aconteceu com o Kramnik. E para as outras pessoas que acusaram o Dani de cheat. Elas perderam, ficaram bravinhas, putinhas, e aí elas começaram a acusar ele de hack. E mesmo com as inúmeras câmeras mostrando ele jogando, mostrando que ele não poderia estar cheatando, eles continuaram com essas acusações merdas aí. Então fica de aviso. Se você joga o jogo e joga dessa forma tóxica, quando você perde, você acusa os outros. Justamente porque o seu egozinho te impede de assumir que você pode não ter jogado tão bem assim. E que, sei lá, a pessoa pode ter tido sorte. Ou até que você não é tão bom assim quanto você acha que você é. Você é um merda, cara. Você é um merda e você pode estar destruindo a vida de outra pessoa. Você deveria pensar nisso daí. Porque querendo ou não é um jogo, cara. O objetivo do jogo é justamente o entretenimento. Tanto o seu, quanto das pessoas que te assistem, quanto do seu adversário. É entretenimento. Deveria ser uma forma de diversão. Não tem por que você ser tóxico desse jeito. Tanto que acontece muito nos meus vídeos do YouTube. Geralmente eu apago esse tipo de comentário e eu bano a pessoa sem aviso prévio. Justamente porque eu não quero esse tipo de pessoa. Não é bom manter. Às vezes eu acabo deixando por um tempo, mas quando eu vejo que os comentários maliciosos persistem, eu simplesmente bano a pessoa. Porque ninguém quer esse tipo de pessoa por perto. Algumas pessoas toleram. Porque é uma figura de admiração. Por exemplo, sei lá. Um Magnus. Mesmo se ele fosse muito arrogante assim, que ele é na maioria das vezes, as pessoas acabam relevando porque elas não estão lá só pela personalidade dele. Ou porque é mais porque ele é um bom jogador. E mesmo se ele for arrogante, as pessoas acabam tolerando justamente por causa disso ou porque elas acham que é justo ele ser arrogante porque ele merece. Mas é um tipo de comportamento que prejudica as outras pessoas e é completamente desnecessário. Não tem necessidade nenhuma em agir dessa forma. Isso daí só faz mal pra própria pessoa. E além disso, a outra pessoa que tá sendo desafiada, que tá enfrentando essa pessoa que é muito boa e tem o ego muito alto, pode estar passando por um dia ruim. Então ser acusado de cheat ou ser humilhado com palavrões e etc. pode prejudicar muito a pessoa e deixar ela muito chateada, sabe? Ou fazer até com que ela cometa suicídio. Então é muito importante ter cuidado. Mas eu acho que é muito pior no caso do Kramnik porque ele é uma figura de prestígio. Então a opinião dele é levada muito em consideração. E tem um impacto muito grande na vida de outra pessoa. Principalmente de alguém que nunca foi um campeão mundial, mas mesmo assim era um jogador de respeito. Que respeitava os outros, tinha uma carreira consolidada. E era um bom jogador no geral, e respeitado, né? Eu sei que se você é um jogador arrogante, bem lixão mesmo, você vai ignorar só o que eu tô falando, né? Você vai achar que você merece ter esse tipo de comportamento, vai ignorar, vai falar assim, joga melhor então, lixo. Só que a questão não é essa, cara. Ter civilidade, ter respeito, empatia, você pode ter essas coisas, mesmo que você seja bom, entre aspas. Você não precisa ser um completo babaca só porque você é bom. Às vezes acontece, cara. Você deveria jogar seu ego fora e simplesmente ser respeitoso, mesmo que a pessoa ganhe de você. É uma forma de diferenciar as coisas e avaliar também o resultado das suas ações, as consequências das suas próprias ações. É algo que você deveria fazer. Mas se você não quiser fazer, foda-se também, né? Esse tipo de pessoa, eu acho que não merece respeito nenhum. Deveria ter punições graves pra esse tipo de conduta. Acusar de cheat, ou até mesmo ser extremamente tóxico desnecessariamente, porque isso daí só destrói a comunidade e afasta jogadores novos. Pessoas que só querem jogar o jogo por diversão, sabe? Que, sei lá, a pessoa pode jogar, tipo, ela fica o dia inteiro trabalhando, ou ela fica o dia inteiro ocupada, ela vai lá jogar o joguinho dela. E aí ela tem finalmente um momento de glória dela.
E ela é acusada de cheat por causa disso. Ou ela joga mal também, que é o que acontece. E aí ela é chamada de lixo. Porque o ego da outra pessoa precisa ser amaciado, né? Ela precisa deixar muito claro que ela é superior às outras. E aí, querendo ou não, ganhando ou perdendo, essa pessoa tem a diversão dela prejudicada e ela se afasta do jogo. E aí o jogo acaba sendo cada vez mais nichado. Que é algo que destrói a comunidade, evidentemente. Então, se você é imbecil que acha que tá fazendo algum bem sendo arrogante assim, ou você acha que você pode, saiba que você tá destruindo a comunidade do jogo por causa disso. Você tá. Você não tá contribuindo. Porque um jogo competitivo como o xadrez, se você age desse jeito, você só tá afastando as pessoas, cara. É isso, eu sei que você vai ignorar como o bom lixo que você é. Se você é esse tipo de pessoa que eu descrevi. Mas o vídeo não é exatamente pra você, né? Só pra dar a minha opinião e botar pra fora algo que já tava dentro de mim. Né? Bem, e se você se encaixa nessa descrição e mesmo assim você acha que tá certo, que eu tô falando besteira e que você pode ser sim um lixão com as outras pessoas, você é burro! Bem, como sempre, eu não vou pedir like. Se você gostou do vídeo, dê seu dislike, se desinscreva do canal, xingue todas as minhas gerações, toda a minha linhagem. E eu tô fazendo lives no canal praticamente todos os dias. Eu não sei se isso vai se manter por muito tempo, porque depois de janeiro o semestre vai voltar e. Talvez eu tenha tempo ainda pra fazer tipo 1 hora de live, 1 hora e meia, sei lá. Ou em alguns dias da semana eu vou avisando. Mas a live começa às 6 horas da tarde, se quiser comparecer eu vou ficar feliz. A gente geralmente fica conversando enquanto eu tô jogando. Eu jogo mais por lazer mesmo, por entretenimento. E vai ser divertido, entra lá.